Hoje nós damos sequência à nossa leitura no Evangelho de João e lemos o capítulo 2 a partir do versículo 12. Então venha, vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho escrito por João, capítulo 2, a partir do versículo 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava neles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nesse trecho, João nos relata uma das passagens muito marcantes do ministério de Jesus, a passagem onde ele purifica o templo. E você que conhece um pouco da história da Bíblia, conhece muito sobre o templo. Desde o Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus se relacionando com ele antes do templo, mas já mantendo os costumes e as diretrizes que valeriam depois no templo, as diretrizes lá do tabernáculo. E o templo é tão sonhado, desejado, até que é construído, celebrado. A presença de Deus se manifesta no templo, Deus se manifesta lá. Os judeus reconhecem que ali é um local de adoração. O templo é o lugar onde o povo de Deus deve se relacionar com ele na estrutura do Antigo Testamento. E por isso o povo viaja de longe para chegar ao templo. Nós temos os salmos de romagem, os salmos de degraus, e reconhecemos que estes salmos foram feitos para esta jornada. Foram feitos para o povo cantar enquanto vinha para Jerusalém. Judeus de todo canto tinham que vir para Jerusalém pelo menos uma vez por ano, pelo menos na principal festa do povo judeu, a festa da Páscoa, para então pedir perdão a Deus pelos seus pecados ali no templo e levar de volta para suas casas o perdão e a bênção de Deus sobre as suas vidas. Era muito importante para esse povo, para a cultura judaica, para a cultura do Antigo Testamento, a vinda ao templo e o pedido de perdão, a manifestação do sacrifício, o oferecimento de sacrifício. Isso deveria acontecer no templo. Por isso, as pessoas viajavam de longe. O relato de João nos apresenta, no início do trecho que lemos aqui, que Jesus também viaja para Jerusalém. Nós tivemos e vimos no capítulo anterior, aqui relatado até o versículo 11, a presença de Jesus em Caná da Galileia num casamento, onde ele faz o milagre da transformação da água em vinho. Agora temos aqui Jesus, no versículo 12, Jesus saindo com sua mãe, com seus discípulos e viajando para Cafarnaum.
E depois o versículo 13 diz que por conta da Páscoa ele viaja para Jerusalém. Embora sejam relatos muito breves e sucintos, assim, são viagens longas. A viagem de Caná para Cafarnaum não é tão absurda, mas é muito mais do que eu e você fazemos a pé. São mais de 30 quilômetros. E depois de Cafarnaum para Jerusalém são mais de 100 quilômetros. Esse trajeto Jesus faz com seus discípulos, Jesus faz com sua família e todas as famílias fazem. Não importa onde o judeu morava. Na época da Páscoa, ele tinha que viajar para Jerusalém para o templo. Além dessa jornada cumprida ter que ser enfrentada pelas pessoas, os judeus ainda tinham que levar consigo os animais para chegar lá no templo e oferecer a Deus animais em sacrifício. Isso torna a viagem muito mais difícil, porque além de ter que levar os animais, eles tinham que chegar lá em perfeitas condições. Você provavelmente já ouviu e deve se lembrar dos requisitos para os animais serem oferecidos em sacrifício. Eles tinham que ser perfeitos, eles tinham que ser sem defeitos, sadios. Já imaginou quanta dificuldade? Pois bem, isso era necessário e isso foi instituído por Deus. Porém, o trecho que lemos nos apresenta alguns elementos que são diferentes de quando Deus instituiu os sacrifícios. Personagens novos. Deus instituiu sim os sacerdotes, Deus determinou que as pessoas levassem os animais, então as pessoas que ofereciam os animais, os sacerdotes, o templo, tudo ok, tudo foi instituído por Deus. Mas quem são esses novos personagens aí, os cambistas e os vendedores? Será que eles tinham que estar lá? Vamos rever o texto e ver se isso fica mais claro um pouco na nossa mente. Como dissemos, então, Jesus faz essa jornada com sua mãe, com seus irmãos, com seus discípulos, e eles foram para Cafarnaum. Os evangelhos vão demonstrar que Jesus mora em Cafarnaum, né? Marcos 2, por exemplo, diz que Jesus chega em casa, em Cafarnaum. E eles ficam ali algum tempo, não muitos dias. E como a Páscoa estava próxima, né, é o que diz aqui no versículo 13, eles vão para Jerusalém. E indo em Jerusalém, eles vão ao templo. No templo, Jesus encontrou os que vendiam, os vendedores. O que eles vendiam? Vendiam bois, ovelhas e pombas. Além dos vendedores, tem os cambistas. Os cambistas estavam lá. Então Jesus encontra lá vendedores e cambistas assentados no templo. Por que será que tinha lá cambistas e vendedores? Bom, quando nós começamos a pensar na Páscoa, no trajeto que eles faziam, nas dificuldades, nós até imaginamos um pouco dessa dificuldade, mas não temos dimensão do número de pessoas que iam a Jerusalém para oferecer sacrifícios na Páscoa. Os historiadores dizem que eram milhões de pessoas, que eram milhares de sacrifícios, em torno de 200 mil animais oferecidos em sacrifícios numa Páscoa. Já imaginou que transtorno? Já imaginou que tumulto, que congestionamento, né? Jerusalém deveria ficar superlotada nesse período. Temos que entender que há algumas diferenças do tempo histórico vivido nos dias do Antigo Testamento e nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, o templo estava lá, os sacerdotes estavam lá, o sacrifício deveria ser feito, mas o Jerusalém era dominada pelo Império Romano. Então a lei que valia era a lei romana, o sistema que valia era o sistema romano, o dinheiro que valia era o dinheiro romano. Havia uma administração política. E nós vemos no restante dos relatos dos evangelhos que os sacerdotes eram corruptos. Os sacerdotes eram aqueles que compraram Judas, que compraram os guardas para mentirem sobre Jesus. Os sacerdotes por várias vezes tentaram prender Jesus, matar Jesus, falsificando testemunhas, comprando pessoas, corrompendo, eram corruptos. E esses sacerdotes corruptos tinham que aprovar os animais que eram trazidos para sacrifício. O que entendemos é que esses sacerdotes começaram a produzir, pessoas ligadas a eles, amigos dele, começaram a produzir animais para sacrifício lá em Jerusalém. Tinham as fazendas ao redor ali para produzir animais para sacrifício. Assim, ao invés de você trazer o animal para sua casa, você comprava animais deles
produzidos para sacrifício. Ninguém garante, não tem como garantir o que eu vou falar aqui para você, mas como nós conhecemos a corrupção humana, nós imaginamos, eu imagino, que havia até uma recusa dos animais trazidos para forçar a venda dos animais produzidos por eles ali para os sacrifícios. Além de ter que comprar animais deles, você não poderia oferecer no templo ofertas com o dinheiro da época, o dinheiro romano. Você tinha também que, chegando lá, trocar o seu dinheiro com a imagem de César, o dinheiro romano, por uma moeda do templo. Então havia o câmbio, e imagino que todo o superávit do câmbio, a agiotagem do câmbio aí, né? Você deveria chegar com 2 dinheiros e eles te davam 1, alguma coisa do tipo assim. E tinha que trocar o dinheiro porque o templo não aceitava o seu dinheiro. Então você tinha que trocar o dinheiro com os cambistas e comprar os animais dos vendedores, para daí oferecer o seu sacrifício. A adoração que deveria acontecer durante todo o tempo, inclusive o preparo da adoração que deveria levar o ano todo com a família. Já imaginou uma família que tem lá seus animais e cria um cordeirinho, fala, esse aqui é para sacrifício de Deus, e durante todo o tempo aquele cordeiro é criado ali, preservado, porque ele será levado para Jerusalém para oferecer sacrifício. A família convive com aquele sistema, convive com aquele animal, convive com essa consciência de que aquele animal será levado para Jerusalém para sacrifício. E isso parece muito duro, muito difícil. Vai se apegar ao animal e depois vai matar o animal? Sim. Imagine agora a cena de chegando lá no templo, o pai da família colocando a mão sobre a cabeça do animal e reconhecendo que aquele animal recebe agora o pecado dele e da família. Então o pecado deles é transferido para o animal e o pecador tem que morrer. E aquele animal vai morrer no lugar da família, será imolado no lugar da família. Esse sistema de sacrifício não é agradável. Claro que não, nenhum sacrifício é agradável. É difícil, é penoso. O cenário é de sangue, de morte, de tristeza. Mas essas são as consequências do pecado: morte, sangue e tristeza. E é também nesse mesmo sistema que eu e você somos libertos do pecado. Esse sistema aponta para Cristo, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que enfrentará um cenário de morte, de sangue, de tristeza, um cenário de dor, um cenário de angústia, de dificuldade. Mas por conta do sacrifício dele, nós somos libertos. Nós recebemos vida porque morremos com ele e com ele vivemos. Pois bem, esse sistema que deveria fazer parte da família, ele agora se tornou um culto profissional. A família não precisa mais participar, não precisava mais criar o animal, só bastava ter dinheiro, chega, compra, resolve os seus problemas, oferece sacrifício e volta para casa. Esse sistema de adoração tinha sofrido mudanças que Deus não determinou. E além disso impactar as famílias, isso revelava um coração corrupto também dos líderes, que estavam muito interessados no dinheiro que as pessoas podiam trazer, estavam muito interessados em ter lucro através do culto das pessoas. Eles dificultavam a aproximação do povo a Deus, eles dificultavam o culto em nome do lucro. E você imagina então que essa questão de pedagiar o acesso a Deus não é nada nova, né? Nós vemos isso até hoje, mas nos dias de Jesus já havia esse sistema e Jesus se levanta contra esse sistema. O texto nos mostra que ele encontrou lá essas pessoas, mas ele não deixa tudo quietinho falando que está certo de jeito nenhum. Ele faz um chicote de cordas e ele expulsa todos do templo. Além de expulsar todos, e aqui nós imaginamos que são todas as pessoas, ele expulsa as ovelhas e os bois. Além de expulsar os vendedores, ele derrama pelo chão o dinheiro dos cambistas. Ele vira as mesas dos cambistas. Ele diz aos vendedores das pombas: tire estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai casa de negócio. Já imaginou que cena forte?
Jesus fazer um chicote com as cordas, né? Como eram trazidos milhares de animais, você deveria achar muitas cordas por ali, e Jesus faz um chicote com essas cordas e sai expulsando. Eu, quando imagino essa cena, não sei se consigo ter uma imagem real de como foi. Primeiro, eu começo a imaginar os líderes e me pergunto por que eles não seguraram Jesus. Porque eles não chamaram os guardas e expulsaram Jesus do templo. Parece que todo mundo se choca, todo mundo tem uma noção de que realmente estamos fazendo uma coisa errada. Não deveríamos fazer isso. E Jesus tem autoridade. Que autoridade? Um homem sozinho contra milhares de pessoas. O homem sozinho contra um sistema, e um sistema armado. Um homem com um chicote de cordas. Imagine chegar e virar uma mesa com dinheiro, que rebuliço que isso não causa. Mandar os vendedores embora, e nós entendemos que eles foram, porque Jesus os expulsou. E para os negociantes, para os cambistas, ele dá uma ordem. Não façam da casa de meu pai casa de negócio, não façam. Você percebeu o amor, o zelo que Jesus tem pela casa do Pai? Não deve ser casa de negócio. Não devem negociar com a casa do Pai. A casa do Pai é casa para oração. A casa do Pai é casa para acolhimento. A casa do Pai serve para que o povo adore a Deus, se relacione com Deus. É um lugar onde Deus recebe seu povo, comunica perdão a seu povo e dali manda seu povo sair para viver a vida de filhos de Deus no mundo, espalhando sua mensagem, seu amor pelo mundo. A casa do Pai é vista por Jesus com muito amor. E eu imagino que fica na mente de todos esta ordem. Não queiram tirar lucro com a casa de meu Pai. Não queiram se beneficiar da casa de meu Pai. Não queiram mudar a estrutura da casa de meu Pai. Não cobrem pedágios para o meu Pai. A casa de meu Pai não é casa de negócios. Os seus discípulos lembram da passagem do Salmo que fala que o zelo da casa consome e percebem que Jesus tem um enorme zelo pela casa do Pai. E os judeus perguntam: que sinal o Senhor nos mostra para fazer estas coisas? Como é que o Senhor vai chegar aqui e vai tirar tudo, os vendedores, e vai derrubar as mesas, e vai mandar embora os cambistas? Que autoridade você tem para fazer isso? E o mais curioso é que Jesus não vai oferecer para eles aqui as credenciais que Jesus tem. Falar, não, eu sou filho de Deus, deixar tudo claro, se manifestar como Messias. Para mim era a hora, né, de Jesus falar, não, olha quem eu sou aqui, ó. Eu sou o Messias e vocês fiquem quietinhos no lugar de vocês aí porque eu tenho autoridade. Não. Jesus fala de uma forma que deixa todo mundo confuso, ninguém sabe do que ele está falando e os discípulos só vão entender depois. Jesus responde para eles: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. É muito esquisito isso e eles falam, mas faz 46 anos que esse santuário aí está sendo construído e você vai reconstruí-lo em 3 dias? Não dá nem para destruir em 3 dias. E aqui João nos conta que ele se referia ao santuário do seu corpo. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, só lá os seus discípulos se lembraram de que ele tinha dito isso sobre destruir e que ele reconstruiria, então creram. Os seus discípulos creram na Escritura e creram na palavra de Jesus. Jesus apresenta credenciais que aquelas pessoas não entendem. Os seus discípulos não entendem, ninguém sabe do que ele está falando. Os discípulos só vão entender que ele falava este templo, ele estava falando dele mesmo, só vão entender depois que ele morre, depois que ele ressuscita ao 3º dia. Então os discípulos entendem, era disso que ele estava falando quando ele foi lá e limpou o templo, quando ele expulsou os comerciantes, os vendedores do templo. João vai relatar sempre no seu evangelho que Jesus faz ações, milagres, maravilhas, e muitos creem em Jesus e muitos não creem em Jesus. Alguns seguem Jesus, outros não seguem Jesus. Alguns querem até acreditar em Jesus, mas Jesus fala, vocês não conseguem acreditar em mim.
E outros até querem fugir de Jesus, mas falam: Jesus, para quem iremos agora, né? Só o Senhor tem onde nós podemos encontrar palavras de vida. Então nós vemos no Evangelho aqui relatado por João a ação de Deus em todo o Evangelho, a ação maravilhosa de Deus de conduzir pessoas à fé em Jesus Cristo. E Deus está fazendo isso através da história, revelando-nos quem é Jesus. E se você crê em Jesus, a notícia que eu tenho para você é que você e eu juntos, nós, todos os filhos de Deus, constituímos o novo templo de Deus. O templo de Deus não é mais aquele templo de Jerusalém. Deus não está lá. Deus não mora lá. Deus habita em nós, seu povo. Povo escolhido por Ele, povo chamado por Ele, povo redimido por Ele, povo que entende que é chamado e povo que responde ao chamado de Deus, adorando, exaltando Deus, reconhecendo como seu Senhor, reconhecendo como o Salvador, como um Deus amoroso, Deus que se mostra e se revela. A nós, seu povo, Deus deixa a sua Escritura e deixa esse texto, para que entendamos que Ele leva muito a sério a adoração do seu povo. E a adoração do seu povo não deve ser uma adoração mecanizada, uma adoração envelopada, não pode ser uma adoração que existe um padrão determinado pela sociedade. Não, o padrão da adoração é determinado por Deus, o padrão do culto é determinado por Deus. E curioso nós estarmos pensando nisso nesse tempo em que nós temos a adoração agora via internet, estudos bíblicos como você está assistindo agora da sua casa, do seu celular, do seu computador, da sua TV, via internet. Você não está mais dependente do templo para ter acesso à Bíblia ou para ter acesso a culto ou para fazer culto. O tempo mudou, os recursos mudaram, a forma de fazer as coisas mudaram. As exigências de Deus para o culto e para a adoração não mudaram. Deus continua querendo a sua participação na adoração. Deus continua querendo o seu envolvimento. Você é um adorador, você não é um espectador. Você não é alguém que assiste ao culto lá de longe e vê, vamos ver o que está acontecendo. Você não deve se aproximar da Bíblia, do texto da Bíblia, como alguém que olha de longe para ver, eu vou ver se está certo, existe um padrão, um sistema lá, a hora que der certo eu vou lá e compro um pacote aí, eu pago alguém para fazer alguma coisa e está tudo certo. Não, é a sua participação que é necessária. Você deve participar. E eu não estou dizendo que você só pode prestar culto a Deus se você for ao templo, à igreja que você geralmente vai participar lá. Não. Eu estou dizendo que Deus exige a sua participação e isso pode acontecer aí onde você está. A sua participação no culto a Deus deve ser inteira, deve ser integral. A sua participação deve ser verdadeira. Você deve sim cultuar ao seu Senhor. Isso pode acontecer na sua casa? Claro que pode. Isso pode acontecer num culto doméstico? Claro que pode. Mas além disso, a sua vida tem que ser uma vida de culto a Deus, uma vida de exaltação a Deus, uma vida de celebração a Deus, uma vida de pureza ao Senhor. E hoje nós temos vários e vários mercadores da fé que tentam tirar você da jogada, dizendo assim, não precisa se preocupar com o culto, porque de culto entendo eu. Não precisa tentar fazer culto, porque quem faz culto melhor sou eu. E talvez você pense, nunca ninguém me ofereceu isso. Claro que nos oferecem. Todas as vezes que alguém está dizendo que a oração dele é melhor que a sua e que você deve participar de uma determinada campanha, colocar o seu nome no determinado envelope, que alguém vai subir determinado monte e fazer uma petição especial, que Deus vai te abençoar lá, ele está tirando você do culto e colocando ele, o sistema dele, os animais dele, o dinheiro dele, o sistema dele, tudo dele é melhor e você precisa comprar o sistema dele para então participar do culto a Deus. Isso não é culto a Deus. Jesus continua dizendo hoje, não façam da casa de meu pai, não façam do povo do meu pai casa de negócio. Hoje Jesus diz isso. E Jesus diz isso a mim, Jesus diz isso a você.
Você deve cultuar a Deus e não comprar um culto a Deus. Deus não ouve campanha. Deus não ouve pastor. Deus não ouve bispo. Deus não ouve apóstolo. Deus não ouve aquela irmã ou aquele irmão. Deus ouve seus filhos. O trabalho de Cristo foi justamente para tirar esse sistema que tentam te vender. Houve um tempo que sim, você tinha que procurar uma determinada pessoa para aquela pessoa rogar a Deus. Um véu separava até onde você podia ir e onde só aquela pessoa podia ir. O véu foi rasgado, meu querido. O véu foi rasgado para você ter acesso a Deus. Você não precisa de ninguém mais. Você não precisa participar de um sistema de campanha, de doação, nada. Não existe nada que eu possa te vender que vá fazer Deus te ouvir melhor do que Ele ouve você. O que nós precisamos entender é que Jesus retira tudo que estava entre nós e Deus. Ele começa tirando lá aqueles vendedores, aqueles mercadores, aqueles cambistas, e ele termina tirando o véu. E não sobra mais nada. É eu e Deus, e você e Deus. O que nos impede de cultuar a nosso Deus integralmente, a todo tempo, constantemente? O que nos impede é só a nossa preguiça, o que nos impede é a nossa falta de fé, o que nos impede é a nossa falta de dedicação a Deus. Isso nos impede. Não deixe que nada te impeça, nada. Eu quero que você entenda hoje com essa mensagem que Jesus retira todas as coisas que impedem você, que separam você de Deus. E você não precisa de mais nada. Você tem acesso a Deus, você tem acesso ao Pai. Celebre isso, use isso, cultue ao seu Deus. E o restante do texto vai nos dizer que Jesus Cristo, ainda em Jerusalém, durante a Páscoa, ele, como fez sinais, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles. Jesus não achava que todo mundo ali estava crente, convertido, todo mundo fiel a ele, porque Jesus conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que era a natureza humana e sabia que os homens eram voláteis. Jesus vai trilhar seu ministério, vai fazer milagres, maravilhas, vai chamar a atenção de muitos. Muitos crerão nele. Muitos rejeitarão, alguns o seguirão, mas o fato é que no final todos o abandonam. Jesus conhece as nossas limitações, Jesus conhece as nossas imperfeições e Ele está abrindo caminho para que pessoas imperfeitas cheguem ao Deus perfeito. Já imaginou que privilégio? Ele está tirando as dificuldades, os pedágios, os atrapalhos para que pessoas imperfeitas, falhas, pessoas que são suscetíveis a erros, a tantos erros, cheguem e tenham acesso ao Deus eterno, ao Deus santo, ao Deus que causa constrangimento diante dos seres celestiais. Os seres celestiais não têm a ousadia de encará-lo, de fitar os olhos nele. Mas eu e você temos acesso a Deus através de Jesus. Jesus conduz você a Deus. Jesus abre o caminho para você chegar a Deus, porque Ele é o caminho para você ter acesso ao Pai. Celebre isso. O Jesus que conhece você, que conhece as suas falhas e suas imperfeições, me conhece, conhece a nossa natureza. Ele nos conduz a Deus. Que você se lembre disso, que você cultue a Deus. Eu espero que você tenha isso em consciência, isso na mente hoje. Se você hoje tiver um tempo de culto ao Senhor, hoje, se você entender que deve adorá-lo, tenha isso em mente. Jesus abriu o caminho para que você tenha acesso ao Pai. Depois, quando você puder ir à igreja, vá com a mesma consciência. Você não deve ir à igreja com qualquer outra intenção, a não ser de cultuar a Deus. Porque a casa de Deus não é outra coisa, não é casa de negócio, não é ponto de encontro, é local de adoração, é local de oração. Que Deus te abençoe, que Deus se revele a você e que você possa cultuar a Deus em todo o seu tempo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.